Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do sensacional Torturado do Itamar Vieira Júnior, né? Essa aqui foi a nossa leitura do mês de fevereiro, lá para a página, né, do Álvaro Lendo Literatura Brasileira, e da qual a gente, né, lê um livro nacional ali por mês. E essa nossa leitura foi agora no mês de fevereiro. Eu achei esse livro muito bom, eu gostei muito da leitura, eu estava com muita expectativa em relação à leitura desse livro, porque além de ter ganhado prêmios, né, como Oceanos e Jabuti, no ano passado e tal, a maioria do pessoal que pega, se debruça para ler esse livro, gosta muito, né, da leitura dele. É o primeiro livro do autor, inclusive, primeiro romance, minto. Ele tem, acho que tem um livro de contos, se não me engano. Eu li um conto chamado dele Alma, que é muito bom, gostei também muito. Gostei pra caramba. E nesse primeiro romance, ele estreia de uma maneira muito peculiar. Ele faz uma estreia de uma, eu não digo arrebatadora, né? Porque vai muito da sua experiência de leitura. Mas uma boa estreia, né? Até porque coisas que a gente vê aqui a gente às vezes não digo que a gente não está acostumado, mas a gente vê em menor frequência, né? A temática, onde a história está centralizada, tudo isso, né? Ele fez uma entrevista pro Roda Viva, acho que foi no mês passado ou foi em janeiro, foi no começo do ano. E lá ele comenta que ele tinha assim, esboçado o Torturado, porque ele estudou geografia, depois se formou em mestrado sobre a questão de estudos africanos e algo do tipo, e ele começou a esboçar Torturado. Segundo ele, chegou ali a página, umas 80 páginas mais ou menos, mas no processo de mudança ele acabou perdendo essas páginas, né? Acabou indo pro limbo, enfim, mas aí a vontade era muito mais pertinente de contar essa história. Começou-se do zero para enfim chegar ao que a gente tem, ao material que a gente tem hoje aqui, né? Inclusive, eu acho que eu tinha falado que até o modo de narração era diferente do modo narrativo que ele coloca aqui. E do que se trata esse livro? Ele vai contar a história de duas irmãs, né? Ele está ambientado ali na Chapada Diamantina, né, naquela região ali da Bahia. Essas duas irmãs, a Bibiana e Belonísia, logo no comecinho, no primeiro capítulo, elas estão ali mexendo nas coisas da avó e elas descobrem uma faca da avó, uma faca muito reluzente. E nesse ato de curiosidade de ambas, ela bota a faca na boca, né? Uma acaba se cortando e a outra, num movimento muito brusco, muito rápido de guardar essa faca, acaba cortando a própria língua. Né? A Belonísia acaba cortando a própria língua. E é feito todo o rebuliço para levar essa menina no hospital e tal. E aí se dá o grande, vamos dizer assim, uma das grandes peculiaridades dessa história, né? O modo que essas irmãs vão se comportar depois que acontece isso. O livro é dividido aqui em três partes, né? E nas duas primeiras partes são narrados cada um por uma irmã. Primeiro a parte da Bibiana, né? E depois a parte da Belonísia. E cada uma tem um modo de... Todas têm um objetivo, na verdade, né? Elas têm ali uma visão de terra, visão de mundo, visão de família, do quão é importante, do quão é relevante aquele contexto, o trato com a terra, essa proximidade com essa cultura, com essa religiosidade que elas nasceram ali envolto, mas apesar dessas semelhanças entre elas, a diferenciação está no modo que uma vai agir, né? A gente percebe que Bibiana, ela tem que, além de ter o normal, falar, gesticular, exprimir suas opiniões, suas ações e sentimentos de modo normal, ela se posta como a porta-voz da sua irmã. Ela lê os gestos da sua irmã e acaba sendo a voz dela. Eu achei isso muito legal. Enquanto a Belonísia, pela parte que a gente lê dela aqui, é uma pessoa que vai mais pela ação, né? Apesar das diferenciações, tem uma parte aqui que ambas elas começam a gostar de um mesmo homem
né? Depois que elas entram na maturidade, começam a gostar do mesmo homem e elas entendem uma outra, né? Essa questão de sentimento que ambas gostam e tal, ela age de maneira mais... ela vai na ação, vamos dizer assim, né? Bibiana, ela vai por um caminho, ela se torna professora, e já a Belonísia não. A Belonísia quase não fala, ela praticamente não fala quase nada, ela é muito mais pela ação. Então, no capítulo que a gente lê sobre Belonísia, a gente vê essa ação dela sendo pelo mesmo modo, indo pelo mesmo caminho ali de Bibiana, né? Só que ela não fala, então ela age. Ela também entra num relacionamento, só que é um relacionamento completamente diferente daquele relacionamento que a Bibiana tem com, se não me engano, com o Severo, né? E já a Belonísia entra num outro relacionamento aos mesmos moldes que a irmã. Porque acontece, às vezes tem muito daquilo, né? Das irmãs, ou dos irmãos, num todo, no geral, olhar para o irmão mais velho, ou mesmo até olhar e querer fazer igual, enfim. E aqui também é nisso, né? Bibiana é mais velha, acho que 2 anos mais velhas, mais ou menos, e Bibiana sai de casa, né? E a Belonisa olha para aquilo e fica pensando que dá para ela também ser assim, dá para fazer assim, coisas de irmãs. Mas com o tempo ela percebe que não é só isso, né? E o modo que ela age, o modo que ela se prostra perante essas diferenças, perante a esse tipo de relacionamento, que é um relacionamento muito abusivo, né, que ela passa a ter, é muito legal, é muito interessante. Então aqui na página 23, ela vai narrar aqui um pouquinho de como foi esse processo de ser a voz de Belonísia, digo ela, Bibiana, tá? Ela vai narrar um pouquinho sobre como ser a voz de Bibiana, aliás, de Belonísia, e como isso foi mais importante do que aquelas tretinhas básicas que existem entre os irmãos, né? Ela coloca aqui na página 23, quando retomamos as brincadeiras, havíamos esquecido as disputas, agora uma teria que falar pela outra, uma seria a voz da outra. Deveria-se aprimorar a sensibilidade que cercaria aquela convivência a partir do então. Ter a capacidade de ler com mais atenção os olhos e os gestos das irmãs. Seremos iguais. A quem prestaria a voz teria que percorrer com a visão os sinais do corpo de que a emudeceu. A que emudeceu teria que ter a capacidade de transmitir com gestos largos e também as vibrações mínimas as expressões que gostaria de se comunicar. É um trato sobre questão de comunicação muito bem feito, né? Vamos dizer assim. E aí essas irmãs crescem, elas aflorescem, entram na maturidade, entram na juventude, o que acontece? Elas se descobrem vaidosas. Na questão de espelhos, não tinha espelho pela casa. Elas conseguiam se ver através dos espelhos d'água, como por exemplo. E saindo dessa inocência, partindo para a parte da realidade da juventude, é onde entra também aflora as questões de feeling, de emoções e de proximidade com o sexo oposto, elas acabam gostando da mesma pessoa, né? Na página 43, a Bibiana comenta um pouquinho sobre isso. Ó. Eu e Belonísia, estranhamente, já que estávamos cada vez mais próximas, nos dispersávamos nesse momento. Talvez de forma irrefletida para disputar a atenção de Severo. Severo é o primo delas, né? Descobrimos aos poucos o interesse que o menino poderia despertar em 2 moças com seios despontando nos vestidos, ancas se firmando e o perfume do corpo abundando como nunca. 2 moças que se descobriram vaidosas, que reclamavam por um espelho em casa, que ocupavam o tempo vago com penteados e combinações de vestimentas diferentes e com poucas peças de roupa que tinham. Você vê, né? Pessoas sendo pessoas, né? Vaidade aflorando aí, não importa. Então tem essas descobertas da vaidade quando elas estão crescendo, e é interessante como as duas vão lidar com isso, né? Como elas conseguem entender esse lado, porque por mais que uma se coloque como a voz da outra, haverá briga, haverá ciúme, isso não tem como deixar de existir, porque são pessoas normais, né? E é muito interessante como isso vai se dar. Ali na página 136, na página 136, já no capítulo de Belonísia, ela também vai falar um pouquinho sobre a questão de relacionamento, mas ao contrário de Bibiana, como eu comentei, vai ser um relacionamento mais truncado. Belonísia não fala, né?
E nesse sentido, acho que o homem que se relacionou com Belonisa achou que ela fosse um pouco mais fraca nesse sentido. A mulher não tem voz, não tem voz, mas pelo contrário, Belonisa mostrou que a mulher pode não ter a voz para se comunicar, mas tem atos, né? Ela comenta aqui, ó. Sabia que, mesmo depois de muitos anos, carregaria aquela vergonha por ter sido ingênua, por ter me deixado encantar por suas cortesias, lábia que não era diferente de muitos homens que levavam mulheres da casa de seus pais para lhes servirem de escravas, para depois infernizarem seus dias, baterem até tirar sangue ou a vida, deixando rastro de ódio em seus corpos, para reclamarem da comida, da limpeza dos filhos malcriados, do tempo, da casa e das paredes que se desfaziam, para nos apresentarem ao inferno que poderia e que pode ser a vida de uma mulher. Então você vê um tom já de feminismo na parte de Belonise nesse sentido, dessa agressividade que ela encontrou na relação dela, né? Ela ansiando ali por uma relação aos moldes de Bibiana, né? Seguindo os passos da irmã, ela encontrou algo diferente, mas não se deixou abater por causa disso, continuou naquela relação claro, com a cabeça mais sensata, e sim, no momento de agir, ela agiu. Nesse sentido, eu lembrei muito do livro e do filme, né? Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, em que as duas irmãs também têm essas diferenciações bem grandes. Não que Bibiana fosse o lado do extremo sentimentalismo. A Bibiana se torna professora, se torna letrada, coisa que a irmã não é, coisa que a família também não era. Mas você vê essa diferenciação, do mesmo modo que as irmãs de Razão e Sensibilidade tinham, você vê também um pouco daqui. E como essas irmãs também têm esse modo de olhar para o mundo depois que elas crescem de uma maneira diferente. Mas, como eu falei, por mais que elas ajam de maneira diferente, o sentido de objetividade ainda é o mesmo. E por que essa questão de objetividade? Porque isso está ligado com um dos principais temas do livro, né? Que é essa questão do trabalho também. E a feminilidade é uma coisa muito importante nesse livro. E ligado a isso, traz a questão do trabalho. Por quê? Porque aqui, os pais de Bibiana e de Belonise, eles trabalhavam num sítio. E eles ganhavam, né, ficavam trabalhando naquela terra e poderiam sim construir suas casas ali dentro daquele sítio. De modo que o que fosse pagar isso era o seu trabalho braçal dentro daquela, trabalhando com a terra, né? E as casas não poderiam, e uma coisa interessante é que as casas não poderiam nem ser de tijolo, né? São casas de barro e tal. E em certo momento, questões políticas, questões financeiras, questões do tempo, esse sítio vai passando de geração em geração e as próximas gerações do dono desse sítio vão se desfazendo daquele pedaço de terra. E se desfazer daquele pedaço de terra é indiretamente se desfazer das pessoas que se apropriaram daquele pedaço de terra para ter a sua própria sobrevivência, né? Então você vê pessoas preocupadas com esse sentido do trabalho. Então o trabalho aqui também é uma coisa que vigora muito no sentido de que ele mostra aqui pra gente como essas relações de trabalho estão permanentemente ali prostradas na nossa sociedade desde o tempo da escravidão, né? Esse sistema onde um está lá em cima e vários estão lá embaixo, e esses vários que estão lá embaixo são extremamente ligados com essa questão de sobrevivência, porque se um não quer mais, acaba influenciando a vida de outros nesse sentido, né? Aqui na página 178, perdão, ele escreve de uma maneira bem bonita sobre essa questão dessa relação, desse trabalho com a terra, com a escravidão, e de como esses povos, esse grupo de pessoas que desde a época da escravidão trabalhavam com a terra, se identificavam com trabalhos braçais, mas era um trabalho que não era pertencente a você, até porque não eram donos daquela terra, é vigente até hoje. Ele comenta, era o medo de quem foi arrancado do seu chão, né? O medo de não resistir à travessia por mar e terra, medo dos castigos dos trabalhos do sol escaldante, dos espíritos daquela gente.
Medo de andar, medo de desagradar, medo de existir, medo de que não gostassem de você, do que fazia, que não gostassem do seu cheiro, do cabelo e da sua cor, que não gostassem de seus filhos, das cantigas da irmandade, da nossa irmandade. Onde quer que fôssemos, encontrávamos um parente e nunca estávamos sós. Quando não éramos parentes, nos fazíamos parentes. Foi a nossa valência por se adaptar, poder construir essa irmandade, mesmo sendo alvos de vigilância do que nos queriam nos enfraquecer. Por isso espalham o medo. Eu fui apanhando cada palavra da fala de Severo, das muitas vezes que eu vi contar para guardar em seu pensamento. Porque na frase anterior ela comenta, o medo atravessou o tempo e fez parte da nossa história desde sempre. O medo nesse sentido aqui é o medo de que essas pessoas, né, que são dependentes dessa terra, o medo que elas têm de não ter essa sua própria sobrevivência, né, perante isso. A gente vê as relações de trabalho de maneira bem precária desde os tempos da escravidão, como eu comentei, né? Os negros foram abolidos, a escravidão foi abolida, a escravidão foi abolida, mas assim, uma data que é muito mais também importante e relevante nesse sentido de pensar não é só a data da abolição, é o dia seguinte, porque a escravidão pode ter sido abolida, o racismo não. E tudo aquilo que originou, que veio desse sistema escravocrata, permanentemente persiste até hoje, né? Os modos o que sobrou para esse negro diante disso tudo, estão libertos da escravidão, mas o que sobrou para eles, né? As terras, por exemplo, foram abertas para estrangeiros naquela época, para o Brasil ser povoado e, inconsequentemente, essas terras que foram abertas para esses estrangeiros não foram ali negligenciadas para os próprios negros que aqui viviam, né? Porque não eram colocados como pessoas bem-vindas aqui no país, né? Então, um dos temas muito importantes desse livro é essa questão do trabalho com a terra, como isso é identificatório, né? Identifica esse povo, como isso persiste até hoje nas nossas relações de trabalho. Pode não ser com a terra, mas em relações de trabalho como um todo, né? Essa questão do medo, por exemplo, a gente vê hoje as altas de preços, por exemplo, de tudo lá. Você vai no mercado, o preço aumenta. E esse preço aumentando, você vê o seu poder de compra diminuindo. E você se vê preocupado se um dia você não vai ter nem o poder de compra, né? E isso te faz pensar que você acaba tendo que, perante o medo dessa questão de não ter esse poder de compra, por mais que hoje você tenha, mas seja mínimo, mas você tem e depois você pode não ter, você seja condicionado a aceitar muita coisa dentro de condições de trabalho que você poderia não aceitar, mas pelo medo de perder, não sobreviver, te impõe. Por fim, a gente pode ali comentar um pouquinho também sobre a questão de identidade cultural desse livro, né? Como eu comentei, é um livro que sai fora do eixo ali de muitas histórias que a gente costuma ler, porque também se trata de um povo ali na região da Chapada Diamantina, e muitas das histórias aqui ele vai falar sobre a questão da religião do Jaré, né? Porque o pai das meninas era um curador. Ele até é dito aqui dentro do livro, né? A gente tem um flashback aqui para contar a história desse menino, desse pai, e como ele se tornou esse curador que é bem conhecido da região. É uma parte muito legal de se ver. E como essa identificação com a religião é uma coisa muito forte, e como a feminilidade dentro dessa religião também. Tem uma parte em que ele tem que se vestir com os trajes femininos, ele tem muita vergonha nesse sentido, mas entende a importância, a relevância desses trajes, dessa figura feminina como um todo, e vai, né? E a figura feminina aqui também, como eu disse, é muito forte, né? A gente vê Bibiana, Belonísia, tendo que enfrentar cada uma do seu modo, esses arroxos da vida, né? Tal como também a sua mãe, né? A Salustiana, ela é chamada de Salu, como ela enfrenta as dores aqui, como ela enfrenta questões que a vida lhe impõe depois de um certo tempo, não vou contar porque é spoiler, e como Donana, que é a avó das meninas também, né? É dito aqui, através dos flashbacks, como Donana se tornou essa avó, como ela adquiriu aquela faca, que é uma história muito interessante de acompanhar também. Então você vê essas personagens femininas tendo ali situações complicadas, complexas ali, e como elas vão
se desvencilhando ali como água, né? Enfrentando as corredeiras ali nas pedras, como elas vão se desvencilhando desses problemas para se tornar o que é hoje, né? E as figuras masculinas acabam não sendo tão complexas quanto as femininas. A gente vê, por exemplo, a questão do pai, né? Tendo que levar, passar isso adiante da religião, dos costumes. Você vê Severo ganhando um pouco mais de espaço, por exemplo, também logo ali na terceira parte, em que ele vai levantar muito essas questões da responsabilidade da terra, ao quem pertence essa terra, identificação com esse trabalho do trato da terra. O próprio personagem que vai se relacionar com Belonísia, que na verdade assim, é um personagem machista, é um personagem seduzente, vamos dizer assim, nesse sentido que passa para Belonísia essa impressão de que eu vou te dar proteção, vou te dar casa, enfim, tudo isso, mas que na verdade o que ele queria era outra coisa, e Belonísia ali no lapso da sua visão e sua percepção, né, prostou muito bem a sua ação em cima disso tudo ali dentro. Então você vê muito desse sentido. E o livro é estruturado, como eu comentei lá no começo, em 3 partes, né? As 2 primeiras partes são narradas pelas irmãs, né? A primeira parte, Bibiana, a segunda, Belonísia, e a terceira parte é diferente. Ela não tem uma narração mais que onírica, não digo onírica, mas mais puxada para o realismo fantástico. Eu não vou comentar quem narra aqui, porque é interessante acompanhar e descobrir quem é que narra essa terceira parte. Mas acho que por questão de gosto pessoal, eu achei mais interessante as 2 primeiras partes. Essa terceira parte, ela tem capítulos um pouquinho mais curtos, são capítulos que se intercalam ali com outras vozes narrativas também. Então, para mim, soa um pouquinho confuso de acompanhar essa terceira parte, apesar de que o que ela traz para a gente é como se fosse uma finalização, um panorama geral do antes, do que está acontecendo agora e possíveis previsões do que ainda pode acontecer no futuro, né? Mas escrito aqui, do modo que está colocado aqui, eu sei, para mim, soou um pouquinho confuso, mas acho que é só por questão de gosto também, né? Mas isso também não impacta no quão bom, quão interessante é esse livro aqui, né? E é bom, né? É bom que livros assim estejam sendo lançados e principalmente sejam alçados a esse patamar de livros que ganham prêmios, por exemplo, porque isso ganha visibilidade. Não que um livro é bom, um livro é interessante, que tem que ganhar prêmio. Não tem nada a ver com isso. Mas esse tipo de temática, esse tipo de discussão, de análise sobre a questão da realidade do nosso Brasil, na realidade do nosso povo, precisa sim ser alçado dessa maneira. E ganhando um prêmio dessa maneira, eu acho que isso ajuda um pouquinho também. Ajuda a ganhar visibilidade, a trazer essa motivação de mais pessoas conhecendo a obra principalmente, né? Então, se você gostou, leia. Se você gostou do vídeo, né, leia esse livro, é interessante, vale muito a pena. De certa maneira, agora sim eu entendi o porquê tanta gente fala bem desse livro, do porquê tá hypado, enfim. De certa maneira, eu já vejo pessoas falando ali uma coisa ou outra que não tenha gostado, mas no final de tudo, sim, é um livro muito bom e é interessante. Bom, tá aqui, Torturado. Se tiver oportunidade, leia. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.